Início de semana. Dia de podcast Literacia Financeira com Cláudio Rama. Coloque os seus fones de ouvido, aumente o som, que agora é hora de aprender. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast sobre literacia financeira. Hoje trago-vos um tema que tem vindo a ser muito falado na comunicação social e, portanto, faz todo o sentido aqui também dar a nossa formação, explicar um pouco como é que tudo funciona relativamente àquilo que é o IRS de 2024. Portanto, as pessoas têm sentido que ao efetuar a entrega da declaração de IRS, estão a receber menos valor ou até, em alguns casos, a ter que pagar esse valor. Ora, é importante, primeiro que tudo, fazer aqui uma contextualização desta situação. Portanto, como eu disse há pouco, com a entrega das declarações de IRS relativas a 2024, muitos agregados familiares, muitas pessoas notaram uma diminuição nos reembolsos ou até, como disse também, a necessidade de pagar imposto. Portanto, vamos aqui entender um pouco quais as razões por trás disto que levaram a que esta situação esteja a acontecer. Portanto, vamos começar por elucidar um pouco como é que funciona a retenção na fonte. Portanto, durante o ano, neste caso 2024, uma parte do nosso salário foi retida como adiantamento, como é todos os anos, do imposto que nós temos que pagar ao Estado. E no ano seguinte, neste caso em 2025, fomos entregar, ou estamos a entregar ainda, porque vai até dia 30 de junho, a declaração à autoridade tributária. E aqui calcula-se o imposto final e determina se há um reembolso ou um pagamento adicional. Portanto, perceber se o escalão onde estamos, qual é a taxa que tem que incidir sobre os nossos rendimentos e perceber se o valor que nós descontamos foi suficiente ou está em excesso, portanto, se está em excesso ou se está em falta, e aí vai dar a situação de nós termos que pagar ou receber. Portanto, é importante também as deduções, portanto, as pessoas terem, quando fazem o IRS, ter muita atenção àquilo que são as despesas dedutíveis. E isto não é só no momento que estou a fazer o IRS. É importante ter atenção durante o ano todo. Portanto, aquilo que são a saúde, a educação, em alguns casos, porque nem todos, a habitação, todos estes são valores que influenciam o valor final do imposto a pagar ou a receber. Portanto, é importante que as pessoas tenham isto em atenção. Depois, falando naquilo que foi, portanto, o funcionamento e a importância das deduções para o cálculo do IRS. O que é que aconteceu em 2024? Houve uma redução das taxas de IRS. Portanto, essa descida das taxas de IRS nos 6 primeiros escalões e também uma atualização dos limites dos escalões em 3%. Ora, isto, se houve uma redução, é sinal que eu à partida vou entregar menos valor ao Estado. Portanto, vai ser descontado menos valor no meu recibo. Sendo descontado, eu à partida vou receber mais por mês naquilo que é o valor líquido a receber. Depois, também, o impacto dessas retenções. Portanto, ao fazer estas retenções, como disse, isso reflete-se imediatamente naquilo que são os ganhos que nós ganhamos do nosso ordenado, daquilo que nós ganhamos mensais. E, portanto, havendo menores descontos mensais, o valor líquido do nosso salário vai ser mais alto, como acabei de dizer há pouco. E isso tem um impacto, como é óbvio, tem uma consequência no reembolso. Portanto, como os contribuintes adiantaram menos imposto ao Estado ao longo do ano, o valor a ser reembolsado agora é naturalmente menor. Portanto, se eu dei menos dinheiro para o Estado, à partida vou receber menos. Portanto, porquê? É importante as pessoas também terem aqui a noção que, assim,
Eu só vou receber o valor se eu, na realidade, o descontei para o Estado, se o Estado é criador desse valor. Porque se não for, eu não o vou receber. E aqui está a grande questão. E que é importante que as pessoas tenham essa noção aqui. Eu só vou receber se eu realmente descontei. Depois, outros fatores que influenciam o reembolso são as variações nas despesas dedutíveis. Isto aqui já é um pouco aquilo que nós devemos ver todos os anos. Portanto, aquilo que eu falei anteriormente das alterações da tabela de retenções foi em 2024. No entanto, estes fatores são aqueles que nós devemos ter em atenção todos os anos. São fatores que determinam muito aquilo que vai ser o pagamento ou não de mais ou menos imposto ao Estado, que são as despesas dedutíveis, portanto, aquilo que são as despesas na saúde, na educação, na habitação, outras coisas, portanto, que nós temos que devem ser, portanto, contabilizadas. Estas são aquelas que têm um peso normalmente maior. A educação e a saúde são as que têm um peso maior. Depois, ter muita atenção também nas mudanças na situação familiar, naquilo que muitas vezes as pessoas um ano estão casadas, outro ano podem não estar casadas, já se divorciaram, os filhos, tanto que nasceram, entretanto, tudo isso faz alterar a tabela e as taxas de IRS sobre esse mesmo valor que nós todos os meses retiramos do nosso ordenado. Portanto, importante ter isso em atenção. Depois, rendimentos adicionais. Nós podemos ter rendimentos extras, que não são todos os anos, portanto, temos de ter isso em atenção, que muitas vezes também afeta, quase sempre, portanto, aquilo que é o valor. Portanto, se nós temos um rendimento extra, vai aumentar sobre aquilo que é o nosso rendimento. Se nós não descontarmos sobre esse rendimento, vai ter que ir buscar um bocadinho aquele rendimento e então faz com que nós possamos receber menos. Portanto, é importante também ter isso em atenção. E depois, hoje, já há uns anos esta parte, é possível também percebermos se a tributação conjunta ou separada é mais benéfica ou não para os casais. Portanto, este também é um ponto muito importante que as famílias devem ter em atenção quando estão a fazer o IRS. E agora, como é que nós podemos melhorar e compreender e planear a situação fiscal? Muito rápido. Nós podemos ir fazendo simulações antecipadas. O site das finanças muitas vezes tem esse portal. Aliás, no portal do site das finanças podemos fazer isso, mas existem muitas apps, muitas situações que podemos ver na internet onde podemos simular o valor daquilo que vai ser a nossa declaração de IRS. Portanto, nós podemos ir acompanhando isso normalmente ao longo do ano. Depois, a organização de documentos. É importante que nós tenhamos, apesar de hoje em dia não termos que ter as coisas tão estruturadas como antigamente, é importante que nós continuarmos com essa mesma organização, porque às vezes há coisas que falham sem nós nos apercebermos e que podem ter um impacto muito grande naquilo que muitas vezes são as despesas dedutíveis ao longo desse mesmo ano. E não mais importante, porque muitas vezes nós não queremos muitas vezes aconselhar-nos com alguém que realmente é especialista neste assunto, mas eu aconselho para certo tipo de pessoas que tenham rendimentos adicionais, situações que não são normalmente vulgares durante o ano, que se aconselhem com contabilística, com técnico fiscal, que perceba do assunto, porque muitas vezes há situações onde eles podem ir buscar benefícios que eles próprios não sabem e, portanto, essas pessoas estão a par toda a fiscalidade e podem ajudá-los muitas vezes a não ter que pagar ou até receber mais do que aquilo que está e que eles normalmente, quando fazem sozinhos, lhes aparece para receber ou para pagar. Portanto, uma situação muito importante, que eu acho que é das mais importantes, é que nós devemos aconselhar-nos com alguém que seja profissional desta área, um contabilista ou um técnico oficial de contas, um fiscalista, consoante seja a titulação, quando estamos a preencher o nosso IRS. Para concluir, e deixando aqui um resumo do tema de hoje, portanto, a diminuição no reembolso de IRS 2025 deve-se em grande parte às alterações nas tabelas de retenção na fonte em 2024, que resultaram em menores descontos mensais. E só para recordar que todos se lembram que em outubro e setembro houve aqui um período em que muitas pessoas receberam um valor muito
superior, porque descontaram menos ou quase nada de taxa de IRS sobre o seu ordenado, para fazer esta equiparação sobre aquilo que tinha sido a redução das taxas de IRS. Portanto, ter atenção também a esse ponto. E como mensagem final, compreender que o funcionamento do sistema fiscal e planear o adequamento pode evitar surpresas agradáveis. Falamos nisto aqui ao longo deste podcast. Esteja atento às mudanças e procure informação atualizada para tomar decisões informadas. Se não sabe, procure um especialista para o informar. Neste caso, um contabilista, um fiscalista, um oficial de contas pode ser a pessoa ideal para o ajudar a não ter que pagar tanto IRS. Se gostou deste podcast, faça gosto, partilhe nas redes sociais e se quiser deixar aqui algum tema que gostasse de ver falado por nós, agradecemos. Obrigado e até para a semana. Este foi o podcast de Literacia Financeira com Cláudio Rama. Todas as segundas para ajudá-lo a reeducar as suas finanças. Com o apoio da DS Aveiro Vera Cruz, este podcast encontra-se disponível em várias plataformas digitais.